Esta aula será uma revisão de matemática. Introdução. Uma base sólida em matemática é indispensável na programação, bem como em física, engenharia e em ciência de dados. Sendo assim, serão revisados três conceitos fundamentais que são dimensões, vetores e matrizes. Dimensões. Serve como um sistema de coordenadas para informar a posição no espaço. Em termos simples, uma dimensão corresponde a um grau de liberdade, isto é, uma direção possível de movimento. As dimensões são ponto, nenhuma dimensão, apenas uma posição, linha, uma dimensão, comprimento, plano, duas dimensões, comprimento e largura define a área, espaço, três dimensões, comprimento, largura e altura define o volume. O ponto. Um ponto não possui comprimento, largura nem altura. Ele apenas indica uma posição. Por não apresentar dimensões, diz que tem dimensão zero. Aqui está a representação do ponto, a linha. Ao reunir mais de um ponto, pode-se traçar um caminho entre eles. O caminho mais simples é a linha. A linha oferece a liberdade de movimento em uma única direção, para frente e para trás. Por isso, ela representa uma dimensão, que nesse caso é o eixo x. O valor zero é comumente chamado de origem, pois valores à direita do zero serão positivos, como esse ponto Q, que está a distância 2 em relação a zero, e valores à esquerda do zero serão negativos, como o ponto P, que está a distância menos 2 em relação a zero. O plano. Ao adicionar uma nova direção perpendicular ao eixo x, obtém-se o plano. Nesse caso, a liberdade de movimento em duas direções independentes, horizontal e vertical, representando duas dimensões, eixos x e y. Aqui está a representação do plano. O ângulo formado entre esses eixos é de 90 graus. Considere um ponto P que está a distância 3 em relação a x e 2 em relação a y. Essa vai ser a projeção no plano. A parte sombreada, ela representa a área. O espaço. Ao adicionar uma terceira direção perpendicular ao plano XY, obtém-se o espaço, permitindo a liberdade de mover-se em três direções independentes: comprimento, largura e altura. A primeira imagem é o sistema de referência, com seus respectivos eixos x, y e z. O ângulo formado entre os eixos é 90 graus, ou seja, entre z e x é 90, entre y e x é 90 e entre y e z é 90, pois são perpendiculares entre si. E aqui está a representação de um objeto com volume, que tem comprimento, largura e altura. Vetores. A necessidade de direção e sentido. Grandezas escalares. São definidas por um único valor. Idade, 25 anos, massa 70 quilos, ou seja, são grandezas que só o valor são suficiente. Porém, há casos que somente o valor não contém a informação necessária. Por exemplo, imagine que você está no ponto A e quer chegar no ponto B, e é lhe informado que B está a uma distância de 500 metros em relação ao ponto A. Sem direção e sentido, B pode ser qualquer ponto no raio de 500 metros em relação ao ponto A. Sendo assim, surge a necessidade de vetores. Os vetores exigem mais que um valor numérico. Para o deslocamento, é necessário o módulo, a distância, direção horizontal, vertical, sentido para a direita, para a esquerda. Representação vetorial em uma dimensão. Como dito anteriormente, uma grandeza vetorial precisa de mais do que um valor numérico. Exige módulo, direção e sentido. A representação vetorial é o sistema visual que é utilizado para descrever esses atributos. Para começar, será analisado o movimento de uma partícula em uma única direção, o eixo x. Logo, a partícula deve se mover de A para B, e essa distância corresponde a 5 metros. Porém, como se pode escrever matematicamente que a partícula se moveu 5 metros para a direita? E isso é possível utilizando os versores. Os versores são vetores especiais que respondem à pergunta: qual direção e sentido? Tem quatro propriedades fundamentais. São vetores unitários. O seu módulo, tamanho, é sempre 1. Adimensionais não representam unidades físicas, apenas a orientação. Direção possui a mesma direção que os eixos do sistema de coordenadas. Sentido apontam para o sentido positivo do seu respectivo eixo.
Aqui está a representação dos versores. X vai ser representado por I, Z por K, Y por J. O tamanho de cada versor vai ser 1 e o sentido positivo do seu respectivo eixo. O vetor em uma dimensão. O deslocamento mais simples ocorre ao longo de um único eixo, conforme a imagem. Então, a partícula moveu-se de A para B uma distância x qualquer. Logo, o deslocamento AB pode ser escrito como d vetorial, que é representado por uma seta, é igual a x, que é a distância percorrida, e I, que é o versor, que representa qual o eixo que houve o deslocamento, que nesse caso é o eixo x. E o seu módulo é d, que é igual a raiz quadrada de x ao quadrado. E para o valor de x igual a 5, pense que d vetorial é igual a 5i, ou seja, a partícula percorreu 5 metros no eixo x. E o módulo é d igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado, que vai ser igual a raiz de 25, e o valor resultante é 5. Note que, se x for igual a menos 5, ou seja, um deslocamento negativo, o seu módulo é 5, pois o módulo é sempre um valor positivo. O vetor em duas dimensões, considerando-se o ponto P, que está a uma distância x, y qualquer. Aqui está a projeção no plano, e a menor distância, partindo-se da origem até o ponto P, é uma linha representada por d vetorial. Posso chegar ao ponto P também percorrendo a partir da origem essa distância x e depois a distância em y. Portanto, d pode ser escrito em função de x e y. Aqui está a representação do deslocamento, que é d igual a xi mais yj. E seu módulo é dado por raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que corresponde à hipotenusa do triângulo formado pelas componentes x e y. E isso é o teorema de Pitágoras. Coordenadas polares. Um ponto P no plano pode ser descrito tanto por coordenadas cartesianas como por coordenadas polares, em função do raio e do ângulo. Ou seja, esse ponto P que está em coordenadas cartesianas pode ser escrito em função do raio e θ. Então, conforme a imagem, tem esse r, que é a distância, aqui estou utilizando módulo, logo vai ser o raio, e θ é o ângulo formado entre a hipotenusa e o eixo x. Sendo assim, seno desse ângulo é cateto oposto, que é y sobre hipotenusa, logo y é r seno de θ. O cosseno desse ângulo é x sobre hipotenusa, logo x é igual a r cosseno de θ. Note que tanto y como x é escrito em função do raio e do ângulo. A vantagem das coordenadas polares é que basta conhecer o raio e o ângulo para localizar o ponto no plano. Circunferência, quadrantes e conversão da rotação. Mantendo-se R constante, aqui está a representação do primeiro quadrante, pois o primeiro quadrante, o ângulo θ vai variar de 90 a 0. Rotacionando-se o ângulo θ, obtém-se o segundo quadrante, que varia entre 180 a 90, o terceiro quadrante, que varia de 270 a 180, e finalmente o quarto quadrante, que varia de 360 a 270, percorrendo-se assim todos os quadrantes, e é possível obter qualquer ponto sobre a circunferência. E existe uma conversão para o sentido da rotação. Anti-horária positiva, pois o ângulo aumenta: 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Horária negativa, pois o ângulo diminui: 360, 270, 180, 90 e 0. O vetor em três dimensões. No plano, mantendo-se r constante e variando o ângulo θ de 360 graus, obtém-se a circunferência, e, adicionando-se a altura, obtém-se o volume. E a figura formada é um cilindro. Considerando-se o ponto P no cilindro, ou seja, P vai depender de x, y e z, e o ponto P pode ser representado por um vetor posição, cuja forma vetorial é P, xi mais yj mais zk. E a distância da origem até o ponto P, ou seja, o módulo, é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E em três dimensões pode ser escrito também, ao invés de coordenadas cartesianas, em função de coordenadas cilíndricas e esféricas. A partir da noção de o que é o vetor,
Irei mostrar agora uma aplicação que vai envolver as três áreas: física, matemática e engenharia. A física, ela estuda os fenômenos do universo, forças, movimentos. A matemática fornece a linguagem para descrever esses fenômenos e a engenharia aplica esses conhecimentos para projetar e construir soluções. E o exemplo prático será um problema de dimensionamento estrutural. Para isso, será necessário revisar os conceitos de física, força e equilíbrio, e a partir disso resolver o problema através de decomposição vetorial. Cinemática vetorial. Considere o ponto A e o ponto B que estão à distância ΔR, portanto, a partícula vai percorrer essa distância em um intervalo de tempo ΔT. Sendo assim, a velocidade média é dada por variação da distância em relação ao tempo, ΔR sobre ΔT. E o vetor velocidade vai possuir a mesma direção e sentido de ΔR. Já a aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo. E o vetor aceleração vai possuir a mesma direção e sentido de ΔV. Segundo a lei de Newton, considerando-se uma partícula em movimento linear, Newton descreveu seu momento linear como: a quantidade de movimento é a medida do mesmo, que se origina conjuntamente da velocidade e da massa. Ou seja, o momento linear de uma partícula é dado por P vetorial é igual à massa da partícula, que é uma grandeza escalar, multiplicado pela velocidade linear. E variando-se o momento em relação ao tempo, tem-se que variação do momento em relação ao tempo é a variação dos dois termos em relação ao tempo. E como do lado direito tem-se dois termos, aplica-se a propriedade da derivada da multiplicação. Ou seja, vai ser a variação do primeiro termo em relação ao tempo multiplicado pela velocidade mais o primeiro termo, variação da velocidade em relação ao tempo. A variação da velocidade em relação ao tempo é a aceleração. Portanto, variação do momento em relação ao tempo é igual à variação da massa em relação ao tempo multiplicado pela velocidade mais a massa vezes a aceleração. E Newton definiu que a variação do momento é proporcional à força impressa e tem a direção da força. Disso advém que variação do momento em relação ao tempo é igual à força. Portanto, força vai ser a variação da massa em relação ao tempo multiplicado pela velocidade mais massa vezes aceleração. E quando não há variação da massa, ou seja, a massa é constante em relação ao tempo, a variação da massa em relação ao tempo vai ser zero. Logo, força é igual a massa vezes aceleração, que é a segunda lei de Newton, na qual a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela sua respectiva aceleração. E há sistemas onde a massa varia com o tempo e isso contribui para a força resultante, como por exemplo, em um foguete, ele perde massa constantemente ao expelir combustível e essa perda é o que gera o impulso que o acelera, ou em um balão de ar. Conforme o ar escapa, a massa total do sistema diminui, o que altera o seu movimento. Portanto, a força vai ser igual a massa vezes aceleração quando a massa for constante. A aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo. Mas o que é massa? Muito provavelmente você deve ter feito analogia entre massa e peso. Na física, a massa não é o mesmo que peso. A massa é a medida quantitativa da inércia de um corpo. A inércia é a tendência de um corpo resistir à mudança do seu estado de movimento. A massa quantifica essa resistência. Quanto maior for a massa, maior a dificuldade para alterar a velocidade, ou seja, maior a resistência à aceleração. Por exemplo, para aplicar a mesma aceleração em dois blocos de massas diferentes, a partir do repouso tem-se. Então, o primeiro bloco tem a massa de 1 kg, logo a força vai ser m1 vezes a, e substituindo os valores da massa e da aceleração, obtém-se que força 1 é igual a 2n, que n é a homenagem a Newton. Já para o bloco de massa de 10 kg, a força 2 será m2 vezes a aceleração, 10 vezes 2, obtendo-se assim a força 2, 20 N. Ou seja, para produzir a mesma aceleração, o bloco de 10 kg, por ter mais inércia, exige uma força 10 vezes maior. Força-peso. Considere um objeto próximo à superfície de um corpo celeste, como a Terra. Sobre esse objeto atuará uma força de atração gravitacional exercida pelo planeta, dada por P igual a mg, onde m é a massa do objeto,
G é o vetor aceleração da gravidade. Possui a direção vertical e sentido para baixo, apontando para o centro do planeta. Na Terra, o seu módulo é de 9,81 aproximadamente. Vimos que a força-peso é o produto da massa vezes o vetor aceleração da gravidade. Mas afinal, de onde se origina o valor de G? A partir da lei da gravitação universal de Newton, pode-se calcular a aceleração da gravidade na superfície de um corpo celeste. G é igual à constante gravitacional multiplicada pela massa do corpo dividida pelo seu raio ao quadrado. Porém, mesmo Newton definindo a lei da gravitação universal, que é uma força atrativa entre duas massas, ele não soube explicar a causa dessa atração, ou seja, o que causava a gravidade. Essa resposta veio com Einstein. A gravidade não é a força, mas sim a deformação do tecido espaço-tempo causada pela massa. O tecido espaço-tempo é formado pelas três dimensões espaciais e a quarta, que é o tempo. Aqui está a representação de três corpos: Lua, a Terra, que tem uma massa maior do que a Lua, e o Sol, que tem uma massa maior do que a Terra. Então, quanto maior for a massa, maior será a deformação do tecido espaço-tempo. Consequentemente, maior será a atração gravitacional. E aqui tem-se algumas grandezas físicas que variam proporcionalmente com a atração gravitacional. Primeiro é a aceleração da gravidade para cada corpo, a força-peso para uma massa de 90 quilos. Na Lua, o peso será aproximadamente 146 newton, na Terra 883 newton e no Sol 24.660 newton. Observe que a massa da pessoa será a mesma em cada corpo celeste, porém a força-peso será diferente. E finalmente, a velocidade de escape, que é a velocidade necessária para vencer a atração gravitacional. E se um corpo exercer uma atração gravitacional tão intensa que, para superá-la, é necessária uma velocidade maior que a luz, isso é um buraco negro. As quatro forças fundamentais do universo. No universo existem quatro interações fundamentais. Todas as forças observadas derivam delas. A primeira, interação gravitacional, a mais fraca entre as quatro, porém de alcance extremamente grande. Governa a atração entre massas e domina em escalas cosmológicas. A segunda, interação eletromagnética, atua sobre partículas com carga elétrica, é responsável pela estrutura dos átomos, pelas propriedades químicas e por fenômenos elétricos e magnéticos, incluindo a luz. Interação nuclear forte, a mais intensa, mas de curtíssimo alcance, mantém unidos os prótons e nêutrons no núcleo atômico. E a interação nuclear fraca, também de curto alcance, responsável por transformações entre tipos de partículas, por exemplo, o decaimento beta, importantes em processos nucleares e radioativos. E há três curiosidades a respeito das interações fundamentais. A primeira é: a interação gravitacional é extremamente fraca, e uma teoria para explicar isso é que a gravidade consegue viajar entre as dimensões. A segunda, pela teoria do Big Bang, logo no começo, as quatro interações estavam unidas em um só, conhecida como superforça. E não menos importante, o santo grau da física é unificar todas as interações, conhecida como a teoria de tudo, ou seja, unificar desde a física clássica à mecânica quântica, pois essas duas últimas interações, nuclear forte e nuclear fraca, pertencem ao reino da mecânica quântica. Equilíbrio em estrela. Duas interações fundamentais se opõem à estrela, a gravidade e a nuclear forte. Aqui está a representação da estrela com seu núcleo. Dentro da estrela tem um processo da fusão nuclear, que é a união dos núcleos de hidrogênio, liberando energia e gerando pressão interna, responsável por expandir a estrela. E a gravidade é a atração gerada pela massa da estrela, provocando compressão em direção ao centro. Equilíbrio hidrostático. A estrela permanece estável enquanto a pressão interna gerada pela fusão equilibra a compressão gravitacional. O que ocorre no fim da vida de uma estrela? A pressão de expansão gerada pela fusão diminui, a gravidade domina e provoca o colapso rápido do núcleo,
Caso a massa remanescente seja suficiente, o colapso pode levar à formação de uma singularidade. A singularidade é um lugar no espaço onde a massa está tão comprimida que a densidade tende ao infinito. E como resultado, a curvatura do tecido espaço-tempo torna-se tão intensa que surge uma região chamada horizonte de eventos, da qual nada pode escapar, inclusive a luz. O torque. Considere inicialmente uma haste rígida horizontal fixa no pivô O. É aplicada uma força perpendicular a uma distância R do pivô. Então, tem-se a força perpendicular aplicada a uma distância R. Por que tem que ser uma força perpendicular? Pois uma força paralela, a depender do sentido, nesse caso o sentido será positivo, ou seja, para a direita, vai gerar tração, enquanto for o sentido para a esquerda, vai gerar compressão. Logo, para ter rotação, a força tem que ser perpendicular. E essa força perpendicular causa uma rotação, variando o ângulo da haste em delta-θ. Inicialmente a haste estava nessa posição, aplicou-se uma força perpendicular, ocasionando uma rotação dessa haste. O torque é calculado entre o produto vetorial do vetor posição R e da força. O torque é a capacidade da força de rotacionar o objeto. Sistema em equilíbrio estático. Do ponto de vista da física, o sistema é dito em equilíbrio quando o somatório das forças foi igual a zero e o somatório do torque foi igual a zero. Ou seja, o somatório das forças resultantes e do torque que atua sobre o sistema tem que ser igual a zero. Aqui está um exemplo de sistema em equilíbrio, e esse conceito de sistema em equilíbrio é utilizado em engenharia. Considere uma viga de 10 metros que está apoiada no ponto A e no ponto B, e exercida nessa viga uma força de 800 newton. E no ponto A e no ponto B terá as reações RA e RB. Portanto, qual deve ser o valor de RA e RB para o sistema permanecer em equilíbrio? Para isso, basta utilizar o conceito de sistema em equilíbrio estático. O somatório do torque tem que ser igual a zero e o torque será calculado em relação ao ponto A. Portanto, a reação em A não gera torque e sai da equação. RB está a uma distância de 10 metros, porém o sentido de RB é positivo. Logo, essa rotação será anti-horária e a rotação anti-horária é positiva. Já a força 800 newton, o sentido é negativo, vai gerar um torque horário que é negativo. Portanto, RB vezes 10 metros menos 800 newton vezes 3, que é a distância da força em relação ao ponto A. Isso tem que ser igual a zero. E resolvendo essa equação, obtém-se que RB tem que ser de 240 newton e a partir do valor de RB, basta aplicar o somatório das forças. O somatório das forças em Y, então RA mais RB, pois são positivos, menos 800 tem que ser igual a zero. O valor de RB é 240, logo o valor de RA tem que ser 560 newton. E o conceito de sistema equilíbrio é utilizado na engenharia para o dimensionamento de casas, edifícios e barragens, por exemplo. Matrizes, organizando a complexidade. Após compreender o que são vetores e suas aplicações na física e engenharia, será mostrado outro conceito extremamente importante: as matrizes. O que é uma matriz, em essência? Pense numa matriz como uma grade retangular, ou seja, uma tabela organizada em linhas e colunas para estruturar informação. A principal razão das matrizes é a eficiência, pois com elas pode-se organizar e acessar grandes conjuntos de dados de forma estruturada, aplicar uma operação matemática a muitos elementos simultaneamente em vez de um a um. E aqui está um exemplo de representação de matriz. Pode ser tanto colchete como um parêntese. Identificação, linhas e colunas. A matriz A, ela tem três linhas horizontais. Uma, duas, três. E duas colunas vertical. Uma, duas. Logo, sua dimensão é 3 por 2, ou seja, três linhas e duas colunas. Já a matriz B, ela possui duas linhas, uma, duas e três colunas. A primeira, a segunda e a terceira. E sua dimensão é 2 por 3, ou seja, duas linhas e três colunas. E cada elemento da matriz é identificado por
A e J, I para a linha e J para a coluna. Na matriz A12 diz respeito à linha 1, coluna 2, que o valor é menos 1. A31, linha 3, coluna 1, que corresponde ao valor de 6. Na matriz B, B11 é primeira linha, primeira coluna, valor 5. B23, segunda linha e terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna, cujo valor é 9. Operações com matrizes. Matriz transposta. A transposta é obtida trocando as linhas pelas colunas da matriz original. Então, a matriz A é a matriz original, possuindo 3 linhas e 2 colunas, e sua matriz transposta é dada por AT. Nesse caso, a coluna vira linha. Note que a dimensão será também inversa. A matriz A possui 3 linhas e 2 colunas, já a matriz transposta vai possuir 2 linhas e 3 colunas. Determinante é a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Seja A uma matriz 2 por 2, nesse caso, quando o número de linhas é igual ao número de colunas, é dito que a matriz é uma matriz quadrada. O determinante de A vai ser a diagonal principal A multiplicado por D menos a diagonal secundária B multiplicado por C. E um exemplo de matriz bidimensional é no cálculo do torque. Vimos que torque é o produto da vetor posição multiplicado por F, que é a força. O torque é calculado organizando os componentes R e F numa matriz 3 por 3. A primeira linha corresponde aos versores, ou seja, os eixos das coordenadas cartesianas, I para x, j para y e k para z. Na segunda linha, os componentes do vetor posição. Vetor posição, a componente em x, y e z, e a terceira linha para a força. Força em x, força em y e força em z. A partir disso, pode-se calcular as componentes do torque para x, y e z. Exemplos de matrizes bidimensionais. À primeira vista, pode parecer que matrizes são conceitos abstratos, porém, muitas tecnologias usadas diariamente utilizam desse conceito, como uma planilha em que cada célula é um elemento da matriz. As linhas e colunas organizam os dados. Por exemplo, a primeira linha diz respeito ao nome da coluna e da segunda linha em diante os valores. Ana vai ter uma idade de 12 anos, Maria, 25 anos, João, 38 anos. E operações em um intervalo de células são, na prática, operações matriciais. Imagens. As imagens são fundamentalmente matrizes de pixel, e cada quadradinho desse representa um pixel com cores diferentes. A união dessas cores forma a imagem completa. Cada pixel vai ser um elemento da matriz, e operações de filtros como, por exemplo, brilho, contraste, desfoque, são transformações matriciais aplicadas aos pixels. E quanto maior for a quantidade de pixels na imagem, maior será a matriz e, consequentemente, melhor a sua resolução. Engenharia mecânica e aeroespacial. Em sistemas de rotação, como os giroscópios, que são sistemas de navegação inercial utilizados, por exemplo, em satélites, o tensor de inércia é uma matriz que descreve como a massa de um objeto se distribui e como ele resiste a mudanças em sua rotação. Matrizes tridimensionais, além de linhas e colunas. Até agora, vimos matrizes bidimensionais, organizadas em linhas e colunas J. O mundo real, porém, é tridimensional. O que é uma matriz tridimensional? Além das linhas e colunas, acrescenta-se uma terceira dimensão, a profundidade. Pense numa matriz tridimensional como uma pilha de matrizes bidimensionais ao longo da profundidade K. Uma analogia é uma folha de papel, que vai representar uma matriz. Ao adicionar várias folhas de papel, tem-se a profundidade, que é o volume. Cada elemento da matriz tridimensional é identificado por 3 índices, A, I, J, K, onde I representa a linha, J a coluna e K a profundidade, que é a camada. São cruciais para descrever fenômenos que variam no espaço, como, por exemplo, processamento de imagens tridimensionais, ressonância magnética, tomografia e vídeos.
E uma ressonância magnética é uma pilha de fatias, aqui tem uma, duas, três fatias, que juntas formam um volume tridimensional. E cada voxel, que é um elemento volumétrico, representa a intensidade em um ponto no espaço. E o ponto importante é, o pixel se refere à imagem bidimensional e o voxel à imagem tridimensional, pois é uma camada de matrizes bidimensionais. Matrizes. Além do determinante. O determinante é útil para resolver determinados sistemas, mas representa apenas a ponta do iceberg. Existem outros conceitos fundamentais com amplas aplicações práticas. Matriz inversa permite desfazer transformações e resolver sistemas lineares, cofatores e adjunta, ferramentas analíticas para obter inversa e calcular determinantes maiores. Autovalores e autovetores indicam direções invariantes pela transformação e seus fatores de escala. Decomposições Eliot-Cholesky SVD quebram matrizes em componentes simples para cálculo eficiente e análise numérica. Esses tópicos formam a base da álgebra linear e do cálculo numérico e também são aplicados na programação. Matrizes, o coração da inteligência artificial. As matrizes são ferramentas poderosas para organizar e processar dados, desde planilhas até imagens tridimensionais. E uma área em que se destacam é a inteligência artificial. Por trás do reconhecimento facial, assistente de voz ou sistema de recomendação, existe um complexo ecossistema de álgebra linear e cálculo numérico. O componente central de tudo isso são as matrizes. E as redes neurais amplamente utilizadas são essencialmente camadas de operações matriciais. Princípios de redes neurais inspiram-se no funcionamento do cérebro humano. Cada neurônio processa entradas organizadas como um vetor de valores. Aqui na programação, vetores de valores ou array refere-se a um conjunto de informações, como por exemplo 1, 2, 3 e reticência, ou seja, quantas informações forem necessárias. Portanto, esse vai ser o vetor de entrada. As matrizes de pesos conectam as camadas e realizam a transformação linear entre vetores. E o processo de aprendizado é ajustar essas matrizes para melhorar o desempenho da rede. A saída é o vetor usado para a previsão ou classificação. Como vimos, os conceitos de vetores e matrizes possuem uma enorme aplicação na física, na engenharia e também na programação. Enquanto estava preparando esta aula, tive o seguinte pensamento: deixar bem claro que é uma possibilidade. Talvez futuramente eu traga os conceitos de cálculo, álgebra linear e cálculo numérico, aplicando esses conceitos na programação e também construir um modelo de IA para que você possa entender melhor o funcionamento dessa tecnologia. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixar sua opinião e, assim como um buraco negro, deforme o tempo e espaço em cima desse like. Até a próxima.